O Evangelho de João é distinto dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, em estilo e conteúdo. João escreve para revelar a divindade de Jesus Cristo, enfatizando que ele é o Filho de Deus e a luz do mundo. O capítulo 1 de João é fundamental para entender essa revelação, começando com um prólogo profundo que estabelece a base teológica para o restante do livro. Versículos 1 ao 18. O prólogo. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Análise. No princípio era o Verbo. João começa com uma declaração ousada, ecoando Gênesis no capítulo 1, versículo 1, para afirmar que Jesus, que é o Verbo, existia desde a eternidade. A palavra verbo, em grego, logos, é significativa, indicando a razão, a palavra e a revelação de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto estabelece a coeternidade e a coexistência de Jesus com Deus, e também a sua divindade. Criação. Todos os elementos da criação foram feitos através de Jesus. Ele é o agente ativo na criação do mundo. Vida e luz. Em Jesus está a vida que ilumina a humanidade. A metáfora da luz versus trevas é usada para mostrar a vitória de Jesus sobre o mal e a ignorância. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Verso 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Verso 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Análise. João Batista. Introduzido como testemunha da luz que é Jesus, João Batista tem um papel crucial em preparar o caminho para Jesus. Luz verdadeira. Jesus é identificado como a luz verdadeira que ilumina a todos. A luz revela e expõe a verdade de Deus. Rejeição e aceitação. Apesar de ser o Criador, Jesus foi rejeitado pelo mundo. Contudo, aqueles que o aceitaram e creram nele receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, indicando um novo nascimento espiritual que vem de Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 15. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Análise. Encarnação. O Verbo se fez carne é uma das declarações mais profundas sobre a encarnação de Jesus. Ele se tornou humano e viveu entre nós, revelando a glória de Deus de uma forma que os seres humanos podem compreender. Testemunho de João Batista. Ele confirma a preeminência de Jesus, mesmo sendo o precursor. Graça sobre graça. Em Jesus, encontramos uma plenitude de graça e verdade, superando a lei dada por Moisés. Revelação de Deus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Embora ninguém tenha visto Deus, Jesus, o Filho unigênito, o fez conhecido.
Versículos 19 ao 28. Testemunho de João Batista. Verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: "E quem és tu?" Verso 20. E confessou, e não negou. Confessou: "Eu não sou o Cristo." Verso 21. E perguntaram-lhe: "Então que? És tu Elias?" E disse: "E não sou." "És tu profeta?" E respondeu: "Não." Verso 22. Disseram-lhe, pois: "Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo?" Verso 23. Disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías." Verso 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Verso 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: "Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?" Verso 26. João respondeu-lhes, dizendo: "Eu batizo com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis." Verso 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Verso 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Análise. Identidade de João. Ele nega ser o Cristo, Elias ou o profeta, mas se identifica como a voz do que clama no deserto, uma referência a Isaías capítulo 40, versículo 3, preparando o caminho para Jesus. Batismo. João explica que seu batismo com água é preparatório. Ele aponta para alguém maior, cuja vinda ele não é digno de sequer desatar a sandália. Versículos 29 ao 34. Jesus, o Cordeiro de Deus. Verso 29. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Verso 30. Este é aquele do qual eu disse: "Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu." Verso 31. E eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Verso 32. E João testificou, dizendo: "Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele." Verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: "Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo." Verso 34. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Análise. Cordeiro de Deus. João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, significando que ele é o sacrifício para o pecado da humanidade. Testemunho. João Batista dá testemunho da divindade de Jesus, mencionando a descida do Espírito Santo como confirmação divina de que Jesus é o Filho de Deus. Versículos 35 ao 42. Os primeiros discípulos. Verso 35. No dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Verso 36. E, vendo passar a Jesus, disse: "Eis aqui o Cordeiro de Deus." Verso 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: "Que buscais?" E eles disseram: "Rabi", que, traduzido, quer dizer mestre, onde moras? Verso 39. Ele lhes disse: "Vinde, e vede." Foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Verso 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: "Achamos o Messias que, traduzido, é o Cristo."
Verso 42. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Análise. Primeiros discípulos. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus após João identificá-lo como o Cordeiro de Deus. Um deles é André, que leva seu irmão Simão Pedro a Jesus. Chamado de Pedro. Jesus dá a Simão um novo nome, Pedro Cefas, indicando seu futuro papel de liderança. Versículos 43 ao 51. Filipe e Natanael. Verso 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. Verso 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. Verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Verso 48. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Verso 49. Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Verso 50. Jesus respondeu, e disse-lhe: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Verso 51. E disse-lhe: Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Análise. Chamado de Filipe e Natanael. Jesus chama Filipe, que por sua vez encontra Natanael. Inicialmente cético, Natanael reconhece Jesus como o Filho de Deus após Jesus revelar seu conhecimento sobrenatural. Profecia de Jesus. Jesus promete que Natanael verá maiores coisas, referindo-se a visões de anjos subindo e descendo sobre ele, uma alusão a Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 12, indicando a conexão entre o céu e a terra através de Jesus. Conclusão. João estabelece a base teológica para o Evangelho, apresentando Jesus como o Verbo eterno, a luz verdadeira e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este capítulo introduz os primeiros discípulos e define o papel de João Batista como precursor de Jesus. A profundidade e a riqueza das declarações neste capítulo são essenciais para a compreensão do ministério e da missão de Jesus Cristo. E você, gostou desse vídeo? Então, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, e ativar o sininho para receber nossas novidades. Até mais!